amigo vascaíno, vambora para mais um vídeo aqui no canal do Gigante Vasco. Uma segunda-feira bastante agitada, tá, torcedor? Segunda de muitas informações, segunda de muitas novidades, renovação de contrato do Puma Rodrigues, e enfim saiu a renovação do Pumita, e é claro, eu vou trazer todos os detalhes aqui para você. Tem também, além disso, movimentações no mercado da bola, interesse, novas saídas, clube italiano de olho em jogador do Vasco da Gama e muito mais, torcedor. Então, fique ligado, fique atento, porque você terá pela frente um Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo desta sua terça-feira, bastante agitado, bastante movimentado. Como vocês podem ver, não estamos no nosso cenário, não estou em casa, estou aqui no SBT. Hoje, mais uma vez, estive gravando aqui o SBT Esporte Rio e amanhã, novamente, também estarei presente aqui. Então, um recadinho para você, o Fala Gigante hoje está sendo gravado diretamente daqui, mas fiquem tranquilos que o Boa Noite Gigante já estaremos novamente no nosso cenário. Então, se você, é claro, curte o nosso canal, se você está aqui para acompanhar as informações do nosso Vasco da Gama, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Vamos juntos, amigo. Faltam poucas pessoas aí para chegarmos aos 175 mil inscritos. Olha que número grande, e a sua participação é essencial para que isso aconteça. Show de bola? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo, né, do nosso Vascão, amigo torcedor vascaíno. Eu quero começar aqui falando sobre a questão envolvendo o Pumita, o Puma Rodrigues, né? Porque hoje, pela parte da manhã, o Vasco anunciou a renovação de contrato do Puma até o final de dezembro de 2027. Além da questão envolvendo a renovação de contrato, tem uma informação muito importante nisso daí, porque além de renovar até 2027, há também nesse contrato a possibilidade de estender esse vínculo contratual até 2028. Ou seja, o Vasco se resguardando aí com o lateral direito de seleção uruguaia. O Puma é um jogador que veio naquela reformulação do Vasco da Gama em 2023, veio o Lucas Piton, veio o Puma Rodrigues, veio o Léo Jardim, veio o Jair, vieram vários jogadores, né? E o Puma foi um dos poucos dessa reformulação feita pela 777 Partners, que realmente tem o carinho do torcedor e se consolidou no time durante todos esses 2 anos, né? Aliás, todos esses 3 anos. O Pumita já está há 3 anos, né, no Vasco da Gama, muito tempo. Um lateral aí que tem 124 partidas com a camisa do Vasco, 8 gols marcados e 7 assistências. Então, vínculo contratual do Pumita renovado, o lateral direito fica no nosso Vasco da Gama. Informação muito importante aí, o Vasco que já tinha tudo alinhado com o Puma, né, antes mesmo da final da Copa do Brasil, mas estava aguardando aí o desfecho final dessa temporada, possibilidade de um título, disputar uma Libertadores para assinar o contrato assinado. Puma fica, mais um passo que o Vasco da Gama dá olhando a temporada de 2026. Só que olha, amigo vascaíno, se hoje tivemos aí a confirmação da renovação de contrato do Puma Rodrigues, é bom olhar um pouquinho para a lateral esquerda também, tá? Porque pode ser um dos grandes problemas do Vasco para a temporada de 2026. Fernando Diniz pode ter um problemão na lateral esquerda. Por que isso, amigo vascaíno? A situação é a seguinte: o Vasco tem na lateral esquerda Lucas Piton, titular, lesionado, ficou de fora, mas vai se representar com o grupo, Vitor Luiz e Leandrinho. São esses os 3 nomes que o Fernando Diniz tem à disposição para a lateral esquerda. Só que a situação, amigo vascaíno, é a seguinte: Leandrinho dificilmente vai ficar, um nome pouco utilizado pelo Diniz, já deu todos os indícios que não conta muito com o jogador para o ano que vem. Vitor Luiz, um jogador que também está fora dos planos do Vasco. O Vasco quer negociar o atleta nesta janela de transferências, mesmo tendo um contrato até o final de 26. E tem o Lucas Piton, que é um jogador que o Vasco quer ficar, é um jogador que o Fernando Diniz gosta, mas é um jogador que também não tem a sua permanência garantida. O motivo, amigo vascaíno, Piton é um jogador que tem uma atração fortíssima do mercado do futebol italiano e do mercado do futebol europeu numa totalidade, mas principalmente da Itália. Qual é o motivo? O Lucas Piton é um jogador que tem dupla nacionalidade, é brasileiro, nascido no Brasil, mas tem também nacionalidade italiana, ou seja, é um jogador que não cairia naquela lista de estrangeiros
caso um clube italiano o contratasse, é um lateral esquerdo muito bom. Então, diante disso, toda janela de transferências, você vai ouvir que clubes da Itália estão interessados no Lucas Piton. A janela passada foi o Milan, já chegou a ser a Fiorentina e chegou a vez da Roma. De acordo, tá, com o Forza Roma, site, é claro, italiano, tá? O Roma é um clube que está interessado na contratação de Lucas Piton para 2026. Está na mira do clube italiano para a próxima temporada. Hoje, o Roma busca a contratação de um lateral esquerdo, olhando o primeiro semestre de 2026 e olhando também, é claro, os próximos anos, e entende que o Lucas Piton é um nome que cairia como uma luva ali no elenco do clube italiano. Um jogador que custou aos cofres do Vasco da Gama 4,5 milhões de euros, um valor hoje, na cotação atual, próximo aí a casa de 27 milhões de reais, e hoje tem o seu valor de mercado estimado em 9 milhões de euros, praticamente dobrou aí a sua valorização. Nome que o Roma está de olho, não é o único nome que o clube italiano monitora para a próxima temporada, mas é um jogador que está no radar do clube italiano. Então é bom ficar de olho, é um nome, volto a repetir, que o Vasco quer a permanência, mas também tem a informação que hoje o Clube de Regatas Vasco da Gama não trata nenhum jogador como sendo inegociável, muito pelo contrário. A informação que eu apurei junto ao Vasco é que todos os atletas do Vasco da Gama são negociáveis, e o Lucas Piton é exatamente esse jogador. Então, um atleta aí que é importante, é titular, mas o Vasco pode estar perdendo para 2026. E olha, será um problemão, tá? Eu perder Leandrinho, Piton e Vitor Luiz, o Vasco vai ter que ir ao mercado contratar 2 laterais esquerdos para 2026. Tem mais informação aqui a você, agora falar um pouquinho sobre chegadas, né? Estamos falando muito sobre saídas. Vamos olhar um pouquinho sobre os nomes que podem chegar no nosso Vascão. Hoje, o jornalista, o blog do São Paulo, melhor dizendo, trouxe a informação que o Vasco demonstrou interesse na contratação do Lima, meio-campo do Fluminense. Informações é que além, tá, do Vasco da Gama, o São Paulo também teria demonstrado interesse e já até mesmo aberto às negociações. Eu, antes de gravar aqui, apurei, e nesse momento o que eu tenho de informação para trazer a você é que não há nada entre Vasco da Gama e Fluminense pela contratação do Lima. O Lima foi um jogador que chegou ao Fluminense a pedido do técnico Fernando Diniz, sai do Ceará e chega ao clube carioca, vai muito bem nas mãos do Fernando Diniz. O Diniz gosta muito desse jogador, mas neste momento a informação é que não há nada, tá? Pode ser que o Fernando Diniz já tenha mexido os seus pauzinhos, já tenha ligado diretamente para o Lima e desejado aí e expressado o seu desejo de contar com o atleta para o ano que vem, mas do lado do Vasco da Gama não há absolutamente nada neste momento. Então, Lima, nome, surgiu nessas últimas horas, mais uma especulação. O que eu tenho de momento é que não há nada entre Vasco e o atleta. O que há de momento são 2 nomes. Para quem acompanhou o SBT Sport Rio, trouxe aqui a vocês Johan Rojas, colombiano, e o zagueiro Alan Saldívar. Então, eu, Lucas, saio de cena aqui. Para você que não pode acompanhar o SBT Sport Rio nessa tarde de hoje, dá uma olhadinha no que eu trouxe a vocês relacionado a Johan Rojas e Alan Saldívar. Não será jogador do Vasco, ele está indo para o Ceará. O Novo Horizontino também chegou a fazer proposta para esse jogador. E a negociação é o seguinte, o Vasco libera de graça o jogador para o Ceará e ele vai ter o mesmo salário lá no Ceará, por isso que ele topou. O contrato dele de 1 ano, só que o Vasco vai manter um percentual de venda futura de 30% desse atleta. Eu acho que para o Vasco, maravilhoso, porque o jogador não era utilizado, teoricamente tem um salário ali que você tem um custo, o jogador ele não seria usado pelo Fernando Diniz, então você abre aí uma brecha na folha salarial, libera o jogador, ainda mantém um percentual de 30%. Ah, mas poderia cobrar algo. Beleza, é um jogador que hoje está desvalorizado. O Vasco iria ganhar quanto? Ou seja, você ia correr o risco de perder uma boa negociação, tendo em vista que é um jogador que já dificultou a saída. Em outros momentos o Sport tentou a contratação e ele não quis ir. O Vasco quis fazer negócio, mas ele não quis ir. Então assim, libera logo o jogador e você abre essa brecha na folha salarial. Você tem informação se o Vasco ele vai manter essa postura que teve na última janela, no sentido de tentar a contratação por empréstimo ou sem custo, ou vai ter uma grana a mais aí para poder fazer o investimento? Ô, Vene, inclusive foi algo que eu apurei até ontem, tá? O Vasco ele vai manter o mesmo padrão de contratação do meio do ano. O Vasco vai apostar, né, em jogadores jovens do mercado sul-americano. O Admar Lopes
diretor executivo do Vasco, é um profissional que tem uma experiência no mercado sul-americano muito boa. A gente já viu na última janela Andrés Gomes, Carlos Cuesta, e o Vasco, depois dessa janela do meio do ano, tem uma carta na mesa, que foi o fato do Vasco ter contratado o Andrés Gomes e o Carlos Cuesta com um projeto de seleção. A informação é que ambos, no primeiro momento que o Vasco chegou falando sobre essa possibilidade deles virem para o Vasco e jogar na seleção, eles mesmos desacreditaram, só que eles jogaram na seleção colombiana. Foi tiro e queda, né? O Andrés Gomes e o Carlos foram Cuesta convocados para a seleção. O Andrés Gomes, na final da Copa do Brasil, mesmo com a derrota, ele ganhou o prêmio de melhor jogador. Então tudo isso está pesando e está fazendo com que o Vasco ganhe ainda mais força para contratar esse tipo de jogador no mercado do futebol sul-americano. Então o Vasco tem essa negociação com o Alan Saldívia para repor a saída do Lucas Oliveira. O objetivo do Vasco é melhorar o elenco, então sai o Lucas Oliveira, chega o Alan Saldívia, um uruguaio de 23 anos, que veste a camisa do Colo-Colo, então o Vasco melhora o sistema defensivo. E a informação também que eu tenho é que outro nome que o Vasco está trazendo para o setor ofensivo é o Johan Rojas, não trazendo, né, mas está buscando contratar mais um jovem colombiano de 23 anos, que hoje pertence ao Monterrey do México. O Vasco também já apresentou esse projeto a ele, gostou do projeto. A informação é que o Johan Rojas é um atleta que sempre está no radar da seleção colombiana, mas nunca é convocado, e o Vasco chegou com essa carta na mesa. Ó, o Andrés Gomes foi convocado, o Cuesta foi convocado, então você chegando no Vasco tem essa possibilidade de ser convocado. Então a informação é que o Vasco trabalha com um projeto de curto prazo para o Johan Rojas chegar e talvez até pegar uma Copa do Mundo. Amigo vascaíno, então a situação de momento, tá? É exatamente essa. São os dois nomes que o Vasco da Gama, neste momento, tem a situação muito bem encaminhada. Rojas e Saldívia. Um zagueiro e um ponta. 23 anos de idade, jogadores jovens, atletas com potencial de chegar à seleção brasileira, seleção local, né? Alan Saldívia, uruguaio, e Rojas, colombiano. O Vasco está utilizando aí, como eu trouxe a vocês no programa, né, essa carta aí de influenciar os atletas baseado numa convocação para a seleção do seu país, como aconteceu com Cuesta e Andrés Gomes, e é assim que o Vasco da Gama hoje está movimentando. Ambos chegariam por empréstimo com opção de compra no final do contrato. O Vasco já tem um projeto acertado com os jogadores, os atletas demonstraram interesse em vestir a camisa do nosso Vasco da Gama, falta o Vasco apenas acertar com o Monterrey e também com o Colo-Colo pela liberação dos dois atletas, mas dificilmente o Vasco terá uma dificuldade, tá? A expectativa é que o Vasco consiga aí a contratação de Rojas e Alan Saldívia, os dois prováveis primeiros reforços para 2026. Bons nomes, é o Vasco subindo, né? Sai Lucas Oliveira, chega Alan Saldívia, o Vasco melhora muito o sistema defensivo com a chegada do zagueiro uruguaio e deve sair um atacante, tem a possibilidade do David, que é um jogador que o Vasco buscará fazer negócio para a chegada de Johan Rojas. Show? Vou ficando por aqui, já já eu tô de volta no nosso Boa Noite Gigante, aí lá no cenário, né, do nosso estúdiozinho, e eu conto com a presença e a participação de todos vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe e volte amanhã no SBT Esporte a 1h, que eu estarei novamente presente por aqui. Fechou? Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas!